Boa noite, irmãos. Nós convidamos o irmão Maciel para dirigir o culto hoje, mas agora à tarde ele nos informou que não estava passando bem. Ele estava com febre, tomando os remédios. Se melhorasse, ele viria. Mas até agora não chegou, é sinal de que não melhorou, né? Então vamos lembrar dele em nossas orações. Vamos orar nesse instante. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, pelos irmãos que já vieram, por outros que talvez estejam vindo, e seja um culto alegre, um culto agradável que vamos prestar ao nosso Deus. Mais algum pedido? Eu peço pelo Flávio, ele vai viajar terça-feira. O Flávio que era para ter ido, vai viajar. teve aquela confusão toda para conseguir remarcar e remarcou. Então, Vamos orar pela Deus viagem quiser, dele. Ele vai com a família, ele está bem, então aí eu agradeço já pelas orações e continuo pedindo pela viagem dele. Amém. Agradecer Os irmãos não se esqueçam. a Ruth, né? Agradecer também pela viagem da irmã Célia, já deve estar chegando daqui uma hora. Hoje é o aniversário dela, né? Prestamos uma pequena homenagem a ela. Vamos estar orando e agradecendo a Deus pela vida da irmã Célia. A irmã Neilde pediu a palavra, depois o irmão chegou. Eu quero agradecer a Deus. Amém. Graças a Deus, Amém. Amém. Vamos. Graças a Deus por isso, né? Essa gripe está pegando muita gente mesmo. Vamos orar pelos que estão. A Rita tossiu a noite inteira. Acho que não me deixa dormir, mas eu dormi um pouco. Imaginou? Pastor, eu quero agradecer pelo nascimento do Ian. Ian? Que é o meu quinto neto. Oh, nessa. Nasceu hoje à tarde. Deus. Teve um pequeno probleminha de respiração. E ele foi para lá para Incubadora? Mas está bem. Mas vamos orar por ele para que Deus possa estar fazendo com que isso aí não Com seja nada. certeza. Ele esteja bem logo. Graças a Deus. Vamos, Zé Antônio, por favor, vem aqui ao microfone para apresentar a Deus esses pedidos, pedir a direção de Deus para o nosso culto. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus querido, nós nos colocamos em nome do Teu Filho Jesus na Tua presença, te agradecendo, Pai, pela nossa salvação. Amém. Te agradecendo, a Deus, pela vida, por nos conceder estar aqui com saúde na Tua casa, para te louvar e agradecer o Teu nome. Amém. Agradecemos pelos irmãos que já estão aqui. Senhor, te pedimos para aqueles que não puderam vir esta noite, está em possibilidade. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Amém. Alcance da tua mão. Nosso irmão Maciel, a saúde deles, nosso Deus. Amém. Os demais irmãos que estão viajando. Pai, desde já agradecemos pela a vida do Ian, nosso Deus. Amém, Que Senhor. essa criança venha a ser instruído no teu santo caminho. Amém. Que possa ser um grande servo do Senhor. Amém. Assim como todas as crianças da nossa igreja. Amém, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, esse culto. Abençoa os louvores que aqui foram apresentados, nosso Deus. Que possa, Pai, chegar ao teu trono da graça. Pedimos pela mensagem. Que o Senhor Amém. esteja nos ensinando, Pai, nessa mensagem. Que possamos cada dia aplicar na nossa vida e ser melhor na tua presença. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, cantar com alegria o hino 347. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre, te acharás.
começar a cantar. Boa noite, irmãos. Temos ainda 361 por mim. Salvação.
fazer a leitura da palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 5, de 1 a 7. Eu vou convidar aqui a Sônia para dirigir essa leitura. Ela iniciará com os versículos ímpares e os irmãos com os versículos pares. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Todos. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Amém. Vamos orar nesse instante, pedindo mais uma vez a direção de Deus para as nossas vidas. Irmão Saulo, por gentileza, vem aqui à frente, ao microfone, para nos apresentar a Deus com uma palavra de oração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua direção. Amém. Obrigado por nós ser, ó Pai, dirigido por ti. Obrigado pela tua palavra que nos exorta. Amém. Obrigado, Senhor, pelo sol, pela chuva que o Senhor tem nos dado. Amém. Amém. Obrigado pela grande salvação que o Senhor nos deu através do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pai, abençoa, meu Pai, esta hora, Pai. Ó Pai, todos os irmãos que estão aqui presentes, ó Pai, que vem, ó Pai, te louvar no Espírito e verdade. Amém. Abençoa a nossa vida, abençoa a tua palavra pregada nesse instante, e abençoa também, meu Pai, todo o Evangelho pregado por toda a superfície e recanto da terra. Que pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, com perdão do nosso pecado. Amém. Eu sou de Jesus. Fala comigo. Eu sou de Jesus. 401 é uma nossa declaração de amor por Cristo, né? Eu sou de Jesus. Vamos cantar esse hino, dando essa oportunidade aos irmãos que vieram preparados para a dedicação dos dízimos e ofertas.
E o outro, depois vocês vão ver ali na tela. Primeiro existe uma curadoria. Eu só confio no Senhor.
duas visitas hoje. É a Eloá, né? A mamãe da Eloá. Deus abençoe. Toda a energia aí, né? Bastante. Graças a Deus, sinal que tem saúde. Muito bem. Opa! Daniel fala assim, cuidado com o pai. Não ajudou a puxar você. É verdade. Janeiro vai chegando, parece que ele quis perder. Ele falou de joelhos trôpegos. Eu vou tentar cantar o hino aqui de Feliciano Amaral. Não sei se algum irmão conhece esse hino. Eu andei a sós com Cristo. Eu gosto muito da letra desse hino. Os irmãos não reparem, mas o que eu vou ter que reparar, né? Sobre algum erro aqui entre o acompanhamento e o cantor, né? Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, e não mais me atrai o mundo, pois estou em sua mão. Na montanha eu vi, então conforto veio a mim. A visão tão gloriosa ficará até o fim. Eu vi, eu conheço, pois comigo sempre andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Eu estava em fraqueza, quebrantado o coração, meu pecado foi levado, tendo sua proteção. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. Doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu vi, eu conheço, pois comigo Ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Amém. O Pedro vai cantar? Está desanimado não, né, irmão Pedro? Pedro. Então vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar essa igreja, tudo certo? Essa igreja ajuda a cantar. A gente ajuda.
Vou pedir o auxílio do pastor Joel. Irmão Pedro, vem aqui, pega um dó aqui comigo, por favor. Pegue o seu violão aí. Eu te ajudei, agora não me ajuda aí. Eu quero louvar a Deus com o de número 495. Redenção.
Provérbios 23, 26. Capítulo 23 e versículo 26. Coloquem-se em pé, irmãos, para essa leitura da palavra de Deus. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha que texto lindo, irmãos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém. Podem sentar, irmãos. O que Deus merece de você e de mim? O que Deus merece de nós? Será que Ele merece apenas escassos finais de semana? Será que Deus merece de nós, irmãos e amigos que nos assistem agora, à distância, apenas os dízimos e ofertas? Será que Deus merece de nós algumas orações sem expressão e sem sentimento? Será que Deus merece de nós frequência semanal aos cultos apenas para marcarmos pontos? Será que Deus merece de nós programações recheadas de novidades só para atraírem as pessoas? Agora, irmãos, vem uma pergunta pertinente: o que podemos fazer para agradarmos a Deus? Geralmente, a nossa preocupação é como nos agradarmos a nós e aos outros, não é assim? Dizem alguns, já ouvi isso algumas vezes: vamos inovar, renovar e fazermos coisas diferentes para agradarmos e atrairmos os gostos das pessoas. Mas será que é isso que Deus merece e que agrada a Ele? Às vezes, irmãos e amigos, são coisas ou atividades humanamente boas e atraentes, porém espiritualmente vazias, impróprias e inócuas e corretas. Ou podem ser também coisas biblicamente certas, porém com atitudes, intenções e propósitos errados. Por exemplo, que Deus fala ao povo lá em Isaías, no primeiro capítulo, uma denúncia, uma reclamação bastante dura que Deus faz, que Deus dirige àquele povo, irmãos. E ele usa até a figura do animal irracional. Isaías 1, de 3 a 13. Deus fala ao povo assim: o boi conhece o seu dono, o seu possuidor, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quem trabalhou, quem já viveu em fazendas, sabe disso.
Os animais têm nomes, né? E eles atendem pelo nome, até o boi, a vaca. Meu cunhado lá em Minas tem algumas cabeças de reses, e cada uma daquelas tem seus nomes, e quando ele chama, ela pode estar, ou ele pode estar à distância, escutando a voz do seu dono, ela vem em direção àquele chamado. E é o que Deus está dizendo aqui ao povo. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua estrebaria, mas Israel não conhece o seu Deus, não tem conhecimento, o meu povo não entende. E Deus continua dizendo: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de maldade, de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram a Deus, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça, olha o estado espiritual daquele povo, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento ou com óleo. A vossa terra está destruída, assolada, as vossas cidades estão consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada, e etc, e etc. E olha o que Deus fala mais adiante: estou cansado, estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, e nem de bodes. Eram sacrifícios agradáveis aos olhos de Deus, mas quando eram feitos com intenções erradas, com as vidas sujas, manchadas pelo pecado, esse sacrifício, ao invés de agradarem a Deus, eles deixavam Deus magoado, chateado, revoltado com as atitudes dos seus ofertantes. E olha o que ele fala através de Miqueias, capítulo 6, versículo 6: pois a misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais importante do que os holocaustos. Então, irmãos, obedecer a Deus é melhor do que prestar culto. O culto é uma consequência. Deus não aceita sacrifício de tolos, como lemos. Não adianta sacrificar-se se não tivermos constante obediência. Enfim, primeiramente Deus exige que tenhamos uma vida purificada e santificada, para que depois Ele aceite o nosso sacrifício. E trazendo para os nossos dias, Cristo foi e ainda continua sendo
o nosso sacrifício vivo. Ele continua exercendo o seu ministério sacerdotal, ele continua transformando vidas, mas ele quer, como consequência e como retorno, uma vida transformada, diferente, uma vida santificada. Cerimônias religiosas ou rituais são vazios, a menos que apresentados com atitudes de amor e obediência. Voltando ao livro de Amós, capítulo 5, 21, olha o que Deus fala ao povo: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, elas não me exalarão bom cheiro. Já ouviram aquela expressão? Não está me cheirando bem isso aqui? Não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. E eram sacrifícios exigidos por Deus, mas quando as atitudes eram erradas, Deus detestava e rejeitava esses sacrifícios. Até as músicas, olha aqui: afasta de mim o barulho, o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Que coisa, irmãos! Quanta gente fazendo barulho por aí. Não estamos aqui querendo julgar ninguém, mas há muita gente que esconde Deus lá atrás da cortina e eles querem aparecer sob os holofotes, né? Debaixo dos holofotes, eles querem aparecer. Deus está denunciando esse tipo de comportamento. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levantastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Irmãos, o sacrifício dos ímpios é abominação para Deus, mas o coração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 21, 27. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Quanto mais esses sacrifícios são oferecidos com más intenções. Jesus foi o maior exemplo de todos os tempos. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se despiu, se esvaziou, tornando-se servo, fazendo-se semelhante aos homens, e assim foi obediente ao Pai, a Deus, até a morte, e morte de cruz. E agora ele se dirige a nós, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz, Filipenses 2, de 5 a 8. Em Mateus capítulo 12, versículo 7, disse Jesus: misericórdia quero e não sacrifício. Deus odeia a falsidade e a hipocrisia. Ele quer ver a justiça correr como o manancial. Mateus capítulo 9, versículo 13: ide, porém, aprendei o que significa, disse Jesus, misericórdia quero e não sacrifício. Não condenaríeis os inocentes. Muitos vivem uma vida religiosa dissoluta, exibem externamente como se fossem pessoas santas, porém internamente são lobos devoradores, vivem uma vida de pecado, não têm compromisso sério com Deus, e Deus requer corações sinceros diante dele, e não adoração ou louvores hipócritas. O interesse, irmãos e amigos, maior de Deus não é a penitência, mas sim um coração quebrantado, como fala o salmista no Salmo 51, 17, o sacrifício aceitável a Deus. Esse é o melhor sacrifício, é o espírito quebrantado, e ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Em Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8, o profeta, ele estava preocupado como agradar melhor a Deus, como Deus aceitaria a sua vida como sacrifício, e ele pergunta para si mesmo e para os seus leitores: com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano, novilhos, né? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma. E olha o que Deus declara para ele: ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, Deus não se impressiona com as aparências, Ele está preocupado com o meu e com o seu coração. Só alcançaremos perdão e benefícios, bem como as bênçãos de Deus, se colocarmos o nosso coração na palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, 16 e 17. Este é o concerto, esta é a aliança que farei com eles, com o povo de Deus, depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E ele acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quando não há arrependimento, Deus está sempre lançando em rosto os nossos pecados, até que esses pecados sejam confessados diante dele. Aí Deus vai deixar de tocar no assunto. Mas enquanto não houver arrependimento, se prepare, porque Deus vai continuar pisando em seu calo, até que você assuma, reconheça e se arrependa desses pecados, para
Deus merece de você, de mim, Ele merece a sua obediência. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, como filhos da obediência. Nós hoje somos reconhecidos por Deus como filhos da obediência. Antes, como fala Paulo aos Efésios, nós éramos reconhecidos como filhos da desobediência, mas no dia em que ocorreu a nossa regeneração, Deus mudou então a denominação, o título. Nós agora passamos a ser reconhecidos e vistos como filhos da obediência, e como tais, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ou seja, não voltem, não retrocedam, não voltem à vida velha do passado. Ele merece também, Deus merece a sua renúncia. Lucas 14, 33, assim, pois, aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. E olha, irmão, Jesus chega a usar alguns elementos que para a cultura judaica era tudo para eles. Jesus chega a dizer o seguinte, que não renunciar pai, mãe, filhos, bens materiais e a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Quando ele fala que não pode, é porque não pode mesmo, irmãos, não pode. Mas como alguns têm dificuldade de renunciar às coisas para agradarem a Deus, ele merece também a sua dedicação. Efésios 2, 20 e 21, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra principal, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor. Ele também merece o nosso tempo, mais do que o tempo que dedicamos ao nosso lazer, aos passeios, aos esportes e diversões outras, irmãos. Você se preocupa com o seu bem-estar? Isso é óbvio, todos nós devemos nos preocupar. Mas será que nós estamos nos preocupando com o bem-estar da obra de Deus? Com o bem-estar daquilo que pertence a Deus, daquilo que é do Senhor? Deus merece o nosso tempo. Lucas 12, 31, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Serão acrescentadas. E ele continua mais, João 4, 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. João 6, 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Um dia, a sua beleza, a sua mocidade, ou a sua vida vai passar. E sabe aonde vai terminar a sua vida? No túmulo, na sepultura. E a terra vai consumir a sua carne e apodrecer os seus ossos. Não importa a beleza, não importa a idade, não importa a aparência.
Irmão, se tudo isso vai acabar, e se tem pessoas que investem mais nas coisas dessa vida do que no reino de Deus, o que é que elas estão dizendo com isso? É que elas não querem saber. Bom, no final das contas, é isso que os ignorantes, os que não conhecem a Deus, dizem: no final das contas, o que Deus fizer de mim está bem feito. Ignorância absoluta. Não, Deus nos deu aqui subsídios, recursos e condições, irmãos, de sabermos como viver uma vida que agrada a Deus. O diabo quis injetar o orgulho no coração de Jesus quando sugeriu a ele que transformasse aquelas pedras em pães. E Jesus tinha pleno poder, ele fez milagres muito maiores do que aquele, mas se ele o fizesse, ele estaria obedecendo a Satanás, assim como tem muitos membros de igrejas obedecendo a Satanás, fazendo aquilo que o diabo está sugerindo para eles fazerem. Ele merece o seu coração, o seu tudo e o seu todo. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, fazendo o teste, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Aqui está todo o percentual, todo o montante. Não é 99,9%, não, é tudo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus queridos irmãos, o que é que nós vamos apresentar? Você vai chegar lá um dia, eu vou chegar. O que é que nós vamos apresentar a Deus que fizemos aqui na terra? Senhor, estão aqui os carnês dos meus eletrodomésticos que eu paguei, canhoto, né? Senhor, está aqui a escritura da minha casa. Senhor, estão aqui aquilo que eu acumulei. Deus vai dizer: isso é lixo, isso é escória. Se a pessoa não se preparar para produzir frutos, para ter direito aos galardões e às coroas, estão lá reservadas para os fiéis. Nada dessas coisas vão substituir, vão poder ser colocados no lugar do que Deus já tem preparado para você e para mim. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, de muita frieza, de muita apatia espiritual, de muitas igrejas que, ao invés de se comprometerem com o reino de Deus, elas se comprometem com o marketing, com o sucesso humano. Estão se esquecendo daquilo que é essencial, daquilo que é principal, como eu preguei no domingo passado, irmãos. Nós precisamos fazer aquilo que agrada a Deus primeiramente, antes de querermos agradar as pessoas. O que é que Deus está merecendo de você hoje? A Bíblia fala que, Ele mesmo fala, Deus fala que dele é a prata, dele é o ouro. Ele é dono de tudo que existe. No solo, no subsolo, na natureza, tudo é de Deus. Os cientistas já descobriram que existem alguns satélites
e elas são ricas em minerais, em ouro. Não podem ser explorados porque até então o homem não conseguiu chegar a esses planetas, mas dizem que muitos desses planetas estão revestidos de pedras preciosas, muito mais valiosas do que o ouro que existe na Terra, aqui no mundo, aqui no planeta Terra. É dele, foi ele quem fez, foi ele quem criou. Então não queira, não vamos, irmãos, inverter o sentido das coisas. Vamos priorizar aquilo que é prioritário, aquilo que é de Deus. As outras coisas vêm como consequência, como disse Jesus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Vamos nos dedicar, vamos trabalhar, vamos evangelizar. Use o seu ambiente de trabalho como uma oficina, de um centro de evangelismo. Nós tivemos um colega, já está na glória, o pai dele naquele tempo não era cabeleireiro, era barbeiro, né? Ele tem algumas barbearias, a gente vê escrito em alguns lugares. O pai dele era barbeiro de cortar cabelo, de volantes, né? E ele dizia, o pai dele fez um propósito diante de Deus: nenhum cliente vai entrar aqui sem ouvir uma palavra, a palavra de Deus. Quantos têm ido lá na sua casa, no seu trabalho, e têm saído de lá sem ouvir uma palavra, ou sem receber pelo menos um folheto? Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Aquele hino do cantor cristão: não me falaram de Cristo, tantos vi e salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não me falaram. Eles vão apontar o dedo para você e para mim. Eu estive com ele, eu trabalhei com ele, eu fui cliente dele, eu viajei com ele, mas ele ou ela não abriu a boca para me falar de Cristo. Olha, irmãos, isso vai pesar na balança da justiça de Deus e dos galardões. Deus merece o melhor de nós, não o supérfluo, não o resto, não apenas os finais de semana. Ele quer todo o nosso ser e todo o nosso tempo para Ele, mesmo quando estamos trabalhando, mesmo quando estamos viajando, mesmo quando nós estamos dormindo. Nós devemos estar em sintonia com Deus. Não abra mão disso. É imprescindível estas coisas, porque Deus não vai fazer negócio comigo nem com você. O que devemos fazer para Ele é aquilo que Ele já estabeleceu na sua palavra. Não vamos mudar, isso aqui, a palavra de Deus é isso aqui. Se nós fizermos como a palavra de Deus manda, tudo vai dar certo, e no final das contas nós vamos ouvir dos lábios dele essa palavra: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra agora no gozo do teu Senhor. Irmãos, se nós pudéssemos passar, eu não diria meia hora, 5 minutos no inferno, nós poderíamos ir lá, passarmos apenas 5 minutos, nós sairíamos de lá diferentes. Outro dizendo, ouvindo o clamor e o desespero daqueles que estão lá, e não só por um século, mas por toda a eternidade. Sabe aquele pedido que o rico fez para Lázaro, para Abraão? Autorizar Lázaro a molhar os dedos, e ele continua fazendo esse pedido depois de mais de 2000 anos, ele continua pedindo.
Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui molhar a minha boca, porque eu estou em chamas. É uma sede que não mata, é um fogo que não destrói. Irmãos, imagina o que é isso, um parente seu se queimando nas chamas do inferno, um filho seu, um sobrinho, um cônjuge seu, naquele estado de desespero. Isso não só por um século seria até razoável, mas a Bíblia fala que será por toda a eternidade. Assim como o gozo do céu, o prazer de vivermos, não vai ser só por um século, mas vai ser por toda a eternidade. Vinde, benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 285. Meu alvo supremo deve ser Cristo.
Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que passamos na Tua presença. Obrigado, ó Pai, pelos louvores que aqui apresentamos ao Senhor. Amém. Obrigado pela palavra que acabamos de ouvir. Ó Deus, prepara o nosso coração, prepara o meu coração para aquele dia, quando eu hei de me apresentar diante do Amém. Senhor. Ó Deus, nos dê, ó Pai, sempre a oportunidade de, enquanto ainda estamos aqui, podermos estar na Tua presença para Te louvar, para Te glorificar, Amém. para testemunhar às pessoas do Teu grande amor, porque Tu nos amou, enviando Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Amém. Pai Santo, fique conosco nesta noite, guarda-nos nesta semana, Senhor, de Amém. todos os males, toma os nossos corações e ajuda-nos a estar com os nossos pensamentos, Amém. e os nossos desejos e a nossa vontade, ó Pai, de Te servir e de fazer a Tua ação. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Obrigado pela salvação. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, que nós Te agradecemos. Amém. Todos fazem todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.